Esta história é sobre Al, um jovem fazendeiro que sempre se dedicou ao campo, seu único verdadeiro interesse. Por isso mesmo, ele acabou de chegar ao nível 10 como agricultor, graças ao fato de que desde criança possui uma habilidade de evolução, que em tudo relacionado ao cultivo e à caça sempre o tornou o melhor. O que ele não esperava é que um dia, junto com seu amigo Testa, apareceu uma opção estranha que lhe permitia reunir todas as suas melhorias em uma só. Sem esperar que do nada, seu nível de ataque passe de 0 para 25.000 totalmente desproporcional. Embora isso pareça não importar para o protagonista, ele só quer chegar na capital e vender sua colheita. Mas antes de chegar, ele encontra alguns aventureiros. Eles estavam sendo dominados por um dragão, então, com sua bondade, o protagonista derrota o dragão usando apenas uma cenoura. Ainda assim, quando chega para fazer a entrega, na entrada da cidade, ele também resgata a princesa Fal, que estava prestes a ser sequestrada. Quando a garota tenta agradecê-lo e oferecer um título na cidade, ele desaparece para vender suas batatas. Ele escapa, pega seu dinheiro e vai embora, mas o rei descobre que demônios querem atacar a cidade. Estranho, pois já estavam em paz com essa raça há tempos. Mesmo assim, o comandante Cécio faz com que o rei fuja da cidade por segurança, antes que sua vida esteja em risco. Enquanto isso, o protagonista, aproveitando seus poderes, encontra esse grupo de demônios. Ele só se preocupa porque se todos morrerem, ficará sem clientes, o que não é bom para o negócio, então decide lutar. Enquanto Cecil, que lidera a retirada do rei, acaba revelando sua identidade como o líder do grupo de demônios, e que quer matar o velho e sua filha que tentam se defender, mas não conseguem. Então, no momento certo, o protagonista aparece com uma bela espada para cuidar da situação. E mesmo que não tenha as armas certas, ele é tão forte, já que Cécio não o leva a sério, em nenhum momento. Acaba comendo bastante chão, salvando assim a situação, expulsando os demônios, ganhando o respeito de todos e o amor da pequena princesa. Embora novamente isso não lhe interesse, ele só quer sair para plantar alguns tomates. Para persuadi-lo, a realeza concede muitas terras férteis. Em troca, pelo menos, que ele se junte ao grupo de heróis caso haja alguma emergência. A própria Faulo foi a mais apegada nesse processo. Lá ele conhece Helen, a recepcionista, que se surpreende ao ver um fazendeiro querendo subir de nível. Mas aqui, muitos dos que testemunharam seus feitos o transformam na maravilha do lugar. Como qualquer novato, ele precisa fazer missões de coleta de plantas. Lá, Helen lhe entrega um casaco que foi de seu irmão mais novo, de quem ela tem lembranças suprimidas. Durante a missão, o protagonista encontra a escama, que inicialmente não significa nada. Principalmente porque, bem aqui, eles são atacados por orcs no cio, então amigos da guilda vêm resgatá-los, mas acabam encontrando justamente o dono da escama, o dragão negro. Além disso, a aura é tão forte que o protagonista mal lê suas estatísticas, que são de 250.000 de poder. Algo distante do protagonista, eles se retiram e vemos que a besta está ligada à perda de memória de Helena. Para ajudar a garota, o protagonista pesquisa livros e descobre que são necessários 15 anos. Esse mesmo dragão ataca uma pequena vila, deixando apenas essa garota como sobrevivente e seu irmão como a maior vítima. Prota e Fal decidem visitar as ruínas. Com a capa de Helen, eles falam com a alma do menino, que revela que há 15 anos ele e a irmã foram atacados pelo grande dragão negro, que achavam morto, após a intensa batalha com seu inimigo, o dragão branco. Ele destrói a vila, e antes dos irmãos fugirem, a besta some. Devorou o rei, que tentava proteger a irmã, e nos últimos instantes descobre que o poder do dragão vem do desespero. Justamente por isso deixa Helen viva, para que durante 15 anos a garota espalhasse o medo e o desespero por toda a cidade, chegando ao presente, onde a besta quer repetir a tragédia mais uma vez. Então o prota rapidamente procura por Helen, enquanto Fal alerta todo mundo sobre o perigo. Enquanto Helen, tomada pelo trauma, busca o dragão animada. A mesma faca antes cortava cebolas. Tudo que ela faz é deixar a besta mais desesperada e, quase sendo morta, é salva pelo prota. E é aí que ele mostra pra essa garota que, sem medo, o dragão é fraco, dando alguns golpes nele e contando pra Helen o último desejo do irmão dela. Em vez de sofrer pela morte dele, ela deve se orgulhar, pois o irmão se sacrificou para salvá-la. Isso muda um pouco o medo dela e tira parte do poder do dragão. O nível dele cai muito e o prota aproveita para dar o golpe final. Porém, de repente. Nesse momento, Helen ataca o protagonista, embora dê pra ver pelos olhos dela que não é a mesma garota de sempre. E quando ela ataca o prota, o lendário dragão branco surge para ajudar. E ainda para transferir seu poder ao prota com suas últimas forças. Já que de fato, Helen está possuída e é pelo dragão negro, que é bastante forte e subjuga o protagonista.
Porém, ao tentar atacar sua mente, percebe que o Prota não tem fraquezas, pois só pensa em abacates e hortaliças. O Prota usa o poder recebido, derrota o escuro e traz paz para Helen, herdando alguns de seus poderes. Isso a motiva a se tornar uma aventureira. Então o Prota, tranquilo, recebe uma carta dos pais e decide visitá-los, principalmente pelos fertilizantes da região. Então ele decide ir embora, para a tristeza de todas as garotas, especialmente Fal, que já está muito apegada a ele. No caminho, ele encontra os orcs animados e é salvo de novo. Mas para essa guerreira chamada Huri, gentil porém muito insegura. Então, agora que os dois têm o mesmo destino, decidem partir juntos. Enquanto a garota aos poucos vai se afeiçoando ao protagonista, e descobrimos que ela é a herdeira do lendário herói. Eles se dão tão bem que prometem formar uma equipe após o problema. Então o Prota se reencontra com sua mãe, que acaba sendo uma mulher super carinhosa com o filho, mas bastante malvada com o marido. O principal é que Al descobre que os bandidos que a garota buscava não existem. Então, preocupado, ele chega ao lugar seguindo as indicações desse sujeito misterioso. Ele cai em uma armadilha com Huri, que tenta lutar contra aquele mesmo cara de antes, que acaba não sendo apenas um demônio, mas um líder muito poderoso que cria ilusões das habilidades do protagonista, já que eles acabam levando uma surra. Assim como Huri, que está tão bloqueada por suas inseguranças como a heroína que o demônio só usa para humilhá-la. Agora tomando como alvo o protagonista, que segundo ele no futuro pode ser uma ameaça, então ele realmente o subjuga bastante. No entanto, Huri continua desanimada por não ser suficiente, apesar de ser a herdeira de um grande poder. Mas quando o protagonista, mesmo muito golpeado, se levanta usando truques com fertilizantes. Isso faz com que Huri o tome como exemplo de alguém a ser seguido e decida também lutar, mesmo que seja um caso perdido. A surpresa é que, por causa dessa euforia ativa da garota, seus poderes como heroína se manifestam. Ela é tão forte que bloqueia totalmente o inimigo. Vencem a batalha rapidamente, trocam respeito por amor pelo protagonista, passam a noite juntos e, após descansarem, voltam à cidade. O protagonista se despede de seus pais com o bom conselho de sua mãe, de que realmente sente algo estranho em seu filho e que quer que ele realmente se dedique ao que gosta, mas que não faça as coisas apenas por velhos remorsos, algo que vamos entender depois. Então eles voltam para a cidade e vemos que agora Fal está em um problema, pois está sendo obrigada a se casar com o príncipe da cidade de Antsberg. Algo que entendemos quando o protagonista, em seu trabalho, vê que do nada há demônios invadindo a área. E como as forças da cidade não são suficientes, o exército de Antsberg aparece para controlar a situação com uma espada supostamente milagrosa. Em troca da proteção, o príncipe pediu o noivado com Fal, algo injusto, mas comum na época. Por sua mãe ex-espiã do grupo Sombra, o protagonista descobre que a espada não é só falsa, mas que os demônios estão sendo controlados pelo próprio príncipe desta cidade, chamado Ned, com o objetivo de conseguir riquezas de outros países, até controlar todo o continente, usando e chantageando um pobre líder demônio, ameaçando matar sua esposa. O protagonista precisa contar a verdade, enquanto Nedirus desfruta das riquezas. E uma noiva que não para de pensar que não poderá mais ficar com o protagonista, o qual justamente já está elaborando o plano para se infiltrar na cidade. Com a ajuda do mensageiro, aluno da mãe do protagonista, eles conseguem demônios para provar a falsidade da espada. Então, Al consegue entrar e se esgueira por toda a cidade. Com o primeiro passo, ele liberta a noiva do demônio e com a ajuda das garotas, consegue chegar no último instante ao compromisso, onde a garota estava muito arrependida de algo que estavam obrigando ela a fazer. Então o protagonista a salva no último momento, deixando o príncipe em ridículo na frente do seu público. Além de mostrar que a espada é inútil, pois os demônios do mensageiro invadem a cidade facilmente. A flauta do líder dos demônios os controla, fazendo-o parecer mentiroso. E como não é forte o suficiente, nem suas tropas, Nedirus tenta atacar o rei, mas o Prota se adianta à situação, ficando assim com a vitória. E com Fal, que não poderia estar mais feliz e sem se importar com nada, ela diz ao Prota que o ama, disposta até mesmo a se casar agora mesmo. Mas isso é pressão demais para o Prota, que foge para cultivar bons morangos. Enquanto isso, o mensageiro diz ao rei que o plano de Nedirus tem uma mente por trás, pessoa sobre a qual ainda não sabemos nada. Por enquanto, o Prota segue com sua rotina. Enquanto isso, ele relembra uma garota chamada Ylvia, que fez parte do passado do Prota. Quando criança, enquanto aprendia sobre cultivo, ele entregava vegetais na região. E uma vez ele encontrou essa menina órfã sendo espancada depois de roubar uma plantação, provavelmente por fome. Mas antes que pudessem entregá-la aos escravistas, ela foge e o protagonista vai procurá-la para lhe dar um pouco de comida bem preparada. Ele repete isso diariamente, conquistando a confiança da pequena.
Depois de um tempo mais próximos, os mesmos fazendeiros retornam para entregar a menina aos escravistas. Mesmo com o Prota implorando e prometendo, eles não aceitam. Felizmente, o pai de Al aparece com toda a sua presença marcante e consegue chegar a um acordo. Além disso, ele oferece à garota a opção de morar com eles. Passam-se 3 anos e as crianças se tornam tão unidas que a garota não se separa deles nem por um instante. Já que no resto da cidade a tratam muito mal. Um dia, Al e Testa decidem buscar um suposto tesouro atrás da floresta, sem saber do perigo. Já que eles acabam em uma grande caverna onde o protagonista tem um encontro com esse tipo de entidade que do nada faz o grande vulcão entrar em erupção, mesmo com os protagonistas salvos, toda a cidade e as plantações ficam cobertas de cinzas. Num vilarejo distante, eles racionam comida enquanto esperam ajuda. No entanto, essa ajuda nunca chega e o protagonista está bastante debilitado por causa dos ferimentos. Então Wilber fica muito atento a tudo, mas sabe que o protagonista precisa de mais comida. Como roubar se tornou proibido para ela, ao receber as rações, deixa de comer para dar tudo ao protagonista, alegando que já recebiam ajuda. No entanto, a garota faz isso tantas vezes que seu corpo chega num estado crítico, e depois de uma grande agonia, ela acaba morrendo. Quando todos descobrem, já é tarde demais. Isso marcou tanto o Prota que ele virou viciado no campo. Ao ver suas colheitas, ele percebe quanto poderia alimentar a garota agora, e esse é seu maior remorso. E ao mesmo tempo, é a motivação para continuar, por isso ele segue cobrindo a cidade. E justamente na floresta, ele encontra uma garota abandonada chamada Lin, que ele decide levar para sua casa. Após lhe dar comida, ele a leva ao Grêmio, descobre sua vila de origem e decide acompanhá-la, pois a vê desamparada. Além disso, a cidade tem os melhores aspargos do continente. Por isso, depois de um caminho bastante complicado, já que essa cidade fechou bastante suas portas, eles conseguem entrar. E descobrem que as pessoas agem de maneira muito estranha, a ponto de parecerem enlouquecidas, sendo isso o único que os protege dessa situação. Alguns pingentes da menina e o prefeito, que curiosamente não parece se importar com seu povo. Obviamente algo suspeito para o protagonista, que além disso é convidado para o castelo, então fica bastante cauteloso. Ele vai ao local e, sem surpresa, cai em uma armadilha com Lin como cúmplice devido à chantagem do demônio que a possui. Ao prefeito e ao povo, o objetivo era conseguir um recipiente para sua alma, a estátua em construção na cidade. A surpresa é que, nesse momento, as garotas estão destruindo-a, já que o protagonista sempre suspeitou de tudo isso e só precisava confirmar. Então o protagonista acaba com a besta desamparada, libertando assim Lin, que como surpresa se apaixona pelo protagonista. Apesar de ter uns 10 anos mesmo assim, o protagonista mais uma vez não liga e volta a colher umas boas espigas de milho. O problema é que aparece na série o maior inimigo para Al, que são as plantas parasitas. Além disso, ele precisa viajar por toda a região para conseguir pesticidas. Antes disso, ele conhece o pai de Lin, que sugere casar sua filha de cerca de 10 anos, proposta que ele recusa. Mas ele acaba sendo espancado pelas garotas, que ficam com ciúmes e têm visões com uma espécie de anjo. O caso é que agora ele tem herbicida e precisa voltar para enfrentar o chefe final. Mas ele encontra essa garotinha sendo maltratada, chamada Julia. Quando ele a salva, descobre que ela é herdeira do Rei Demônio, e ela teve que fugir do seu reino, deixando para trás sua família e Volpe, seu tutor. Para ajudá-la, ele a acompanha até seu território, onde encontram Volpe, que os ataca inesperadamente por estar controlado. Apesar da tentativa do protagonista, o adversário é muito forte. Quando Al se descuida e eles estão prestes a morrer, é a mãe do protagonista que aparece para salvá-los, embora também com uma desculpa bem forçada para estar ali. Então eles continuam juntos até o castelo, onde encontram tudo destruído e alguns sobreviventes mencionando o nome de uma garota malvada. Então, de repente, a suposta mãe do protagonista tenta matar Julia, algo que o protagonista já suspeitava. Ele conhece a mãe e sabe que ela costuma ser mais carinhosa. A surpresa é que a impostora é a própria Ylva, que pensávamos estar morta e por quem muitos choraram, mas agora com um poder sombrio. Após o ocorrido há 15 anos, a entidade que encontrou o protagonista e lhe deu esse grande poder ofereceu uma nova chance à garota. Então, o mais provável é que Al também tenha um poder selado dentro de si, sendo Ylva quem tenta convencê-lo a se juntar a ela, pois o amor dela seguiu intacto todos esses anos. Embora, é claro, a missão dessa garota seja matar Julia, por isso o protagonista se intromete. E mais do que tudo, o Anjo das Visões, que escolhe Al como o escolhido, e lhe dá o poder para acabar com a escuridão, mas tira todas as habilidades de escuridão que ele havia adquirido. Mesmo assim, ele se salva porque Ylva sempre o ouve e o respeita. Mesmo ao atacá-lo, então decide voltar depois.
Ainda assim, ele tem muitos problemas, incluindo o fato de que os demônios o acusam de conhecer essa garota que acabou de transformar tudo em um caos, mas ele acaba sendo perdoado depois de explicar a história de ter salvado Julia. Mesmo assim, ele fica pensativo com seu baixo poder atual. O protagonista tem prioridades claras, e se puder cultivar e ter boas colheitas, também treina esse novo poder que o anjo lhe deu e que tem mais relação com o que ele gosta de fazer. Depois de tudo isso, resta apenas uma rivalidade complicada com sua amiga de infância, que também está animada para revê-lo. Por enquanto, esse anime tem só uma temporada, então resta esperar a continuação. É só isso, eu espero que tenham gostado. E como disse meu pai, ouçam essa história que nos coloca em uma cidade muito avançada, que conseguiu combinar magia e tecnologia de forma perfeita para que as pessoas vivessem bem. Até o dia em que o rei demônio, nessa forma de sapo, trouxe o caos e nem mesmo os cavaleiros da cidade conseguiram feri-lo. É aí que surge um garoto apático caminhando pela cidade como se nada acontecesse. Felizmente ele é salvo, mas isso nunca foi realmente necessário. Assim chegam seus anos de adolescência na academia de namoradas, onde prefere ser discreto, mas isso chama a atenção dos valentões, que o consideram fraco. Mas Ron, a mulher mais popular, o salva. O problema é que ela esperava outra atitude, já que todo mundo a idolatra, mas o cara simplesmente agradece e vai embora. Por isso, ela se sente bastante ignorada, levando em conta o fato de que todos a adoram como a melhor. Eles explicam que para entrar na academia, é preciso fazer uma prova para definir o ranking e a classe da pessoa. Eles têm que derrotar essa versão espiritual da besta que vimos antes. O otaku passa e eles percebem que não é tão fácil, então alguns acabam perdendo, outros realmente mostram sua habilidade, como esse careca ou seu amigo, que passam com uma pontuação mais do que decente. Quem mais se destaca é o waifu, que já entra na classe de elite e impressiona todos, exceto o protagonista. Agora é a vez dele, e só de pisar no palco já dá pra sentir o seu poder avassalador. Tanto que a fera percebe que foi ele quem a derrotou, e decide se autodestruir para não ser totalmente eliminada. Da mesma forma, ele é levado para a classe de elite, onde no primeiro dia eles precisam invocar as típicas mascotes espirituais, que dependem da quantidade de poder que cada estudante possui. Todos invocam mascotes bem normais, até que chega o protagonista e ao tentar invocar algo simples, traz novamente a criatura gigantesca, mas agora como sua mascote. O protagonista é quase invencível desde o nascimento, muito avançado para a idade e com várias habilidades nem sempre positivas. Por isso, seus pais decidem colocar um selo nele para ajudá-lo a controlar seu poder, pelo menos um pouco. Dessa forma, ele decide levar a vida de forma discreta, faz amizade com esses dois, que são pessoas muito legais. Aí chegam as eleições onde a waifu, a garota que vimos antes, quer ganhar de qualquer jeito. No que, sem querer, o protagonista a ajuda em algumas coisas e a prejudica em outras. Por causa disso, ela fica com a cabeça confusa, porque não sabe se esse cara novo é uma boa pessoa. Ela perde as eleições? No entanto, ela decide convidar o protagonista para um encontro porque já está bem interessada nele, e ele aceita sem nenhum problema. No entanto, durante o encontro, eles serão perseguidos por esses dois assassinos que são bastante fracassados e estão sob as ordens deste aqui, garota misteriosa, que veremos mais adiante. Temos um encontro cheio de momentos divertidos e com um final bastante romântico, no qual podemos notar a química que existe entre esses dois personagens. No dia seguinte, voltamos para a escola, onde o diretor comenta que agora há um novo torneio no qual eles precisam primeiro medir a energia física de cada equipe por meio dessas pulseiras. E esse torneio vai ser contra outra academia, a Escola 59. Com um poder muito bom, pelo menos até que o protagonista chega e mostra tanto poder que nem consegue conter, e faz com que automaticamente fiquem em primeiro lugar. A pontuação é tão absurda que acham que é um erro. Agora é hora de relaxar antes do torneio. Cada um faz o que quer, visita a família, curte hobbies como a waifu, que é streamer, a nova religião PAI, a qual, como curiosidade, é liderada pelo pai do careca e por um dos professores da escola. Onde realmente fica incrível é quando cada um precisa se preparar para ir ao torneio que será realizado na academia do rival. Usando como ferramenta suas espadas, cada um prepara a sua e a do protagonista. Mesmo que seja feia visualmente, ela tem um espírito poderoso na forma desse garoto. Depois eles vão para a Escola 59 rival, onde são recebidos por esses 4 integrantes que são bastante fortes e um 5º integrante que manipula energia negativa como a do protagonista. Aqui vemos novamente a garota coelho, misteriosa, procurando uma forma de assassinar a waifu. E já que percebe que ela se importa tanto com o protagonista, decide sequestrá-lo.
O plano não acaba dando muito certo para ela, porque acabam resgatando o protagonista. No entanto, a inimiga consegue tomar a forma do quinto participante da equipe inimiga. É assim que começa o torneio, no qual temos esses dois times de 5 que se enfrentam em um domínio de zonas, semelhante ao capturar a bandeira, porém com 5 zonas cada uma para um elemento. No início, a escola rival se destaca ao capturar vários altares, aumentando rapidamente sua pontuação. O que eles não esperavam era que o protagonista conseguiu derrotar o Colorado com apenas um empurrão. Nem isso, ele simplesmente o tocou. O que Guanin não esperava era que o selo criado para conter seu poder estava prestes a se romper. Então o cachorro decide ajudá-lo, fundindo-se com ele, já que um espírito tenta absorver parte do poder do protagonista para que não saia do controle. Há um detalhe importante: o selo limita tanto seus poderes quanto suas emoções. Por isso ele é sempre tão frio e distante dos outros. Quando estamos tão danificados, percebemos emoções antes invisíveis. Quando ele percebe quem são seus amigos e a pessoa de quem gosta, que é óbvio, veja ela falando espanhol. Então eles organizam um plano que funciona muito bem, se não fosse porque a impostora é derrotada pelo Careca e perde o controle, revelando seu verdadeiro poder. Enquanto isso, Guanin, o protagonista, aproveita para concluir o plano tomando posse do último altar que faltava. Tudo isso enquanto reflete sobre a importância da waifu para ele. Mas assim, tudo foge do controle quando a garota misteriosa chega e acerta a waifu, tirando sua alma. Tudo isso na frente do protagonista, o que faz com que ele literalmente exploda de raiva, dando uma das surras mais épicas desse anime. Ainda assim, ele falha, pois nenhum poder permite revivê-la, nem reiniciando o mundo. O cachorro diz que há uma chance criar um mundo diferente do atual, e que o novo mundo criado pelo protagonista consuma o anterior. Apesar do risco e do alto custo, o protagonista decide agir assim mesmo e consegue. Porém, nessa nova realidade, ele perde a garota que queria salvar. Todos os acontecimentos que o protagonista viveu agora estão sem ela, então obviamente ele vai sentir esse vazio. Enquanto isso, o mundo antigo segue se consumindo. O que o protagonista não sabe é que a alma da sua garota não foi totalmente destruída, mas acabou no submundo, com esses personagens que não são nada importantes. Então rapidamente ela é enviada de volta ao corpo humano. Ela recupera a consciência e tenta impedir o protagonista, que neste momento está preso nessa nova realidade na qual ela não está. Ela consegue fazer isso porque atravessa ele com uma espada, e esses dois personagens se reencontram novamente, conseguindo impedir que o mundo seja completamente consumido. No entanto, o mundo já está muito destruído, então não resta outra opção ao protagonista a não ser devolver o tempo, bem no momento em que a vilã perde o controle. Obviamente para que ela não elimine a protagonista, e ele consegue isso bem demais, a ponto de nem deixar ela se mover, e assim os acontecimentos mudam. O time do protagonista acaba vencendo o torneio. A garota continua viva e, ao que parece, até esse ponto, a história termina de forma bastante feliz. Mas isso gera efeitos colaterais no karma mágico, causando grande queda na energia de suporte. Enquanto o Prota e seus amigos decidem continuar sua vida pacífica, o que não será fácil, já que depois do desempenho da escola na competição de academias, há mais interesse nela. Por isso, todos os estudantes serão submetidos novamente a um teste de poder com uma exigência maior. E como é normal nessa série, Yuanjin continua sendo considerado um dos estudantes mais fracos. No entanto, quando chega o momento do teste, eles devem invocar esse raio mágico e quem não aguentar simplesmente não passa. Alguns participantes avançam, mas quando chega a vez do protagonista, ele invoca um raio que causa um apagão na cidade. O professor e os amigos tentam interromper o teste, mas quem consegue é a garota. Cortando a energia, um poder incontrolável é liberado, tanto que ela consegue transcender a dimensão e entrar em contato com esse ser misterioso, conhecido como o Imperador Demoníaco. Para esse ser, a Terra já devia estar conquistada. Já que essa era a missão do Espírito de Sapo da primeira temporada, mas que agora é o mascote do protagonista, então o Imperador decide enviar seu discípulo para buscar respostas.
Enquanto isso, na Terra, o protagonista enfrenta problemas com o selo no pescoço, então seu pai cria um novo, realizando testes que não terminam muito bem, enquanto o discípulo demoníaco aparece e localiza o espírito de sapo. Mas ele tem tanto azar que ao chegar em casa, o pai acidentalmente remove o selo de Yuan Jing, liberando energia que desintegra o poderoso ser, embora ele não esteja morto. Aqui voltamos para a academia, onde o resultado do teste é uma nova aluna muito prodigiosa, chamada Ling Xiao, que traz lembranças ao protagonista. Aqui conhecemos a lenda de Sun Hen, maior assassino do mundo que sumiu há 10 anos com sua namorada, Yu He. Evento que aconteceu no mesmo dia em que apareceu pela primeira vez o lendário sapo da primeira temporada. O que aconteceu com eles é um mistério. No entanto, os protagonistas, por acaso, acabam encontrando o esconderijo desse lendário Sun Hen, descobrindo a verdade. Há 10 anos, quando o assassino viajava com a namorada, o grande sapo estava na cidade e foi derrotado pelo protagonista. O raio que liberta a criatura atinge o avião, separa o casal e envia Yu-Hee para o mundo demoníaco que vimos antes, onde ela se tornou discípula do Imperador Demônio. Assim como sua irmã, que aliás é a vilã da temporada anterior e não está morta, apenas presa, enquanto seu namorado é salvo pelo pequeno protagonista. Sem a garota, ele opta por esperá-la no esconderijo da academia por 10 anos e descobre que o lendário Sun Hen, melhor assassino do mundo, é o professor da academia, só que um pouco mais gordo. A vilã volta com o namorado e a situação se acalma. Aqui vemos como os estudantes começam a melhorar suas espadas, já que depois de certo tempo elas precisam de manutenção. Por isso eles vão até uma das oficinas da cidade, onde novamente encontram Ling Xiao, que trabalha arduamente no refinamento de espadas para conseguir uma para si mesma, já que sempre foi bastante humilde. Aqui aparecem os estudantes da academia rival que, graças à sua posição, começam a menosprezar a garota. Por isso, os protagonistas decidem ajudá-la criando uma espada, reunindo materiais de qualidade. Porém, o protagonista utiliza restos do discípulo derrotado, tornando a espada uma arma imparável. E isso vemos no dia seguinte, quando o cara de antes tenta humilhar a garota com sua relíquia de garoto rico. Mas quando entram em combate e com um simples toque dessa nova espada, a arma ganha vida própria. E não só destrói a espada rival, como quase suga a vida do seu portador. Por isso, não lhe resta outra opção a não ser ir embora humilhado. Embora os problemas não terminem, já que a antiga vilã Liu Ying aparece, aproveitando o baixo nível mágico na Terra para escapar de sua prisão. E não só isso, pois a curiosa espada de Ling Xiao tem um efeito colateral grave, já que permite ao discípulo tomar o corpo de quem estiver com a espada. Tudo isso enquanto na academia, o casal protagonista aproveita a noite juntos e, prestes a se declarar, são interrompidos por Ling Xiao. Possuída, ela usa esse espelho especial para iniciar uma conexão entre os dois mundos. Aparecendo também a antiga vilã, que se junta à luta, tentando matar a garota novamente. Obviamente, o protagonista não permite que isso aconteça e impede as duas, mantendo Su Hong em segurança. No entanto, para essa garota os problemas ainda não acabaram, já que ela não está passando por um bom momento. A família milionária dela está falida por causa de algumas decisões ruins do pai, e porque a família Tang, seus rivais eternos, está usando a seu favor um enviado demoníaco muito habilidoso nos negócios. Ele conseguiu fazer com que a renda deles caísse drasticamente, já que aproveitou o baixo nível mágico para afetar a produção da família Sun. Por isso, os Tang decidem propor que eles assinem um acordo no qual dariam bastante capital em troca de que sua filha assinasse um pacto com o herdeiro deles. E mesmo que a garota não queira, já que isso pode acabar em compromisso, não lhe resta outra opção a não ser aceitar. Se ela quiser salvar não só a família, mas também os funcionários da empresa. Ele não esperava que o protagonista descobrisse a verdade sobre a baixa produção, que o demônio anteriormente conhecido como Heitman tem drenado as reservas da empresa. Por meio dessa besta, tudo em favor dos Tang, então ele acaba com a besta. E como por mágica, as ações da família começam a subir novamente, já que também são descobertas as maldades dos Tang, que só serviam para humilhar e que agora acabam com todos os seus bens congelados. Mesmo que muitos não saibam quem foi o herói, ela sabe, e isso importa. Voltamos novamente para a caverna, onde os estudantes já têm suas espadas refinadas preparadas. Há um novo evento onde cada um mostrará sua habilidade em um show de talentos. O que eles não sabem é que Heitman segue com seus planos e resolve atrapalhar as apresentações para atrair mais pessoas à transmissão do evento, conseguindo ao ponto de que 1 bilhão de pessoas se juntam.
o que permite que ele coloque em prática seu ideal de criar um selo para controlar a mente dos humanos com energia demoníaca. E mesmo que o protagonista interfira para que o plano não dê totalmente certo, as pessoas acabam sendo controladas por uma espécie de obsessão pela protagonista. Então nossos heróis procuram uma maneira de resolver essa situação. Enquanto fogem, percebem que toda vez que a garota rejeita um desses fantoches, o feitiço desaparece. No entanto, ela precisa fazer isso de forma massiva para que funcione com todos. Por isso, junto com o protagonista. Com a ajuda do Careca e do Licenciado, eles vão à estação espacial, que tem cobertura, e chegam em segurança. E a garota, por meio de uma mensagem ao vivo, rejeita massivamente as pessoas sob a maldição. Diz que sempre buscou a aprovação dos outros durante a vida. Diante do que viveu recentemente, será suficiente se apenas aquela pessoa a aceitar. Isso gera uma reação em cadeia que faz as pessoas voltarem ao normal. Enfurecendo Reichmann, que tenta como último recurso colidir um asteroide com a Terra, mas acaba fracassando, pois o protagonista intervém. Porém, o discípulo e o imperador lançam o ataque final à Terra, pois através da fenda começam a aparecer demônios e muitas tropas para invadir o planeta. E de maneira astuta, para conter o protagonista, eles criam um loop que não permite que eles retornem à Terra e no qual, ao que parece, o orçamento diminui. Presos na estação espacial, nada podem fazer. Obviamente, as defesas da Terra não são nada sem Guanin. Então, embora vários heróis tentem impedir, acabam sendo derrotados. A única esperança é o herói desconhecido, cuja identidade ninguém sabe. A esperança, pois Guan quebra o ciclo e pela primeira vez em 2 temporadas revela sua identidade ao mundo. Ele volta rápido à Terra mais quando vai resolver. Este problema, ele é levado para outra dimensão por essa garota misteriosa, que acaba sendo Ling Xiao. Aqui descobrimos que, na verdade, ela pertence à civilização antiga das fadas, em outra dimensão devastada pelo Imperador há anos. Ela foi a única sobrevivente enviada ao mundo humano, acolhida por uma garota que lhe ensinou a arte e o refinamento das espadas, mas que agora é prisioneira do Imperador, levando-a a entregar Yuan Ding para salvar sua mestra. Enquanto isso, os humanos, diante do desespero, decidem não se render, mesmo que isso signifique morrer, reunindo as forças mais poderosas do planeta para lutar. Eles não esperavam que a chegada de Guanling causasse a queda do mundo demoníaco. O verdadeiro perigo é ter o protagonista como inimigo após sua chegada. Começa a batalha final com um protagonista tranquilo, que sem muito esforço mantém o Imperador sob controle. Além disso, ele já cansou muito o Imperador. Vários golpes, mas só um é afetado. É uma das sequências mais épicas da temporada, onde o discípulo acredita que a fraqueza do protagonista era o selo em seu pescoço, sem saber que, ao removê-lo, tudo o que acontece é que toda a energia contida do protagonista destrói não só o reino e seus habitantes, mas também a dimensão demoníaca, o que interrompe imediatamente o ataque à Terra. Voltando à normalidade, com a maioria dos personagens bem, com a energia mágica restabelecida, mas novamente com o protagonista passando despercebido, sendo outros que recebem as honras. Mesmo assim, ele está satisfeito, pois segue sua vida tranquila com amigos e a garota que gosta. Que, por sinal, também começa a se lembrar de como Guanling é forte. Vocês lembram das memórias que ela perdeu na primeira temporada? É assim que voltamos na terceira? Após o desastre causado pelos demônios na cidade, alguns ainda vagam mesmo após a derrota. Eles precisam lidar com isso, e neste caso é uma garota misteriosa e importante. Mas aqui avançamos alguns dias, onde todos os estudantes estão voltando às aulas, já que uma força misteriosa conseguiu reconstruir toda a academia. Que não é outro senão Honey, como um pedido especial do diretor, então tudo parece voltar ao normal. Mas agora não temos mais só uma princesa na escola. Mas sim, surge uma rival chamada Yoshiko, uma japonesa milionária que quer se tornar a mais popular do lugar, desafiando até mesmo sua Honey. No entanto, ela nem dá atenção para isso, porque há coisas, ou melhor, pessoas mais importantes neste momento. Então, sendo bastante ignorada, ela aparece depois no salão, anunciando que, como herdeira de uma família importante, deve ser respeitada. No entanto, um segundo depois chega a professora, a interrompe e diz que a sala a qual ela pertence não é a da elite, mas sim a dos normais. Saindo bastante humilhada, então ela decide jogar sujo, e para chamar a atenção do seu Ron, resolve mexer com o homem dele. Ela o distrai com seu lanche favorito de pacote, irritando a presidente, que aceita qualquer desafio proposto. No entanto, Yoshiko a investigou, sabendo que sua fraqueza é a culinária, algo bastante incomum. A questão é que eles acabam competindo em um evento no qual, claramente e sem discussão, os ventos da japonesa são superiores aos de sua Ron.
Seria vitória certa se ela não conhecesse o protagonista e soubesse que ele é simples. E seus pacotes favoritos? É a única coisa que ele realmente gosta, pois lembra momentos importantes desde a infância. Como a opinião dele prevalece, a garota vence e mantém o domínio na academia, acalmando tudo de imediato. No entanto, daqui seguimos com Honey, que neste momento sonha com a forma como sua mãe comemorava seus aniversários com esse tipo de ovo, quando ainda era um girino. Isso o entristece, pois hoje é um grande dia para ele. E ele se anima quando Guanlin lhe pergunta como seria a celebração de aniversário no mundo demoníaco. Então, vendo a equipe trabalhando sem parar e evitando que ele visse algo para manter a surpresa. Ele se considera sortudo por viver entre humanos? O protagonista revive cenas de Alien e encontra o grande ovo. No entanto, esperando sua surpresa, ele percebe que a professora esqueceu algo na sala e precisa detê-la antes que ela estrague tudo. E ele consegue. Ele percebe que, segundo sua mãe, o ovo alienígena precisava de certa temperatura, ou poderia causar um desastre. Ele tenta chegar a tempo, mas o ovo choca, liberando larvas de alien que tomam a cabeça da vítima e infestam a sala de aula. Até que Guanlin consegue controlar o problema, sendo bastante agressivo, claramente com seu Ron. Não, o problema é que ele deixa todos os preparativos destruídos. Por isso, Honey, vendo a tristeza de todos, decide, mesmo com o corpo desgastado, sacrificar mais anos de vida para devolver o tempo e consertar tudo. Um momento extremamente triste, mas que é enganado com que todo esse tempo. A grande preparação não era para ele, mas para Link, que também vem do mundo demoníaco. Seria essa a maior traição? Mesmo assim, dias depois, tudo parece estar normal e decidem procurar ervas na floresta, onde aparece um dos demônios restantes que queria atacá-los. Mas junto com Honey, acabam caindo em uma armadilha. E é essa espécie de Godzilla que ataca o macaco, como parte do plano do conhecido Tiang. Ele explica que a moda agora é um tipo de Pokémon GO, onde o objetivo é capturar as feras demoníacas mais fortes. No entanto, esses caras estão exagerando, já que muitas das criaturas mais fracas acabam morrendo por causa dessa moda. Alguns até ficam gravemente feridos. Hal o leva para a casa dos pais, mas eles estão sem tempo e, sem agir, ele morrerá. O protagonista mistura seu DNA na comida da criatura, permitindo que ela regenere os ferimentos. Logo, Tiang surge, reivindicando a besta que diz ter sido roubada. Eles não aceitam e o desafiam para uma batalha Pokémon, sem a ajuda de Honey. Apesar da pressão do protagonista, é o unicórnio que escolhe lutar corajosamente, mas só escapa dos primeiros ataques por milagre. Felizmente, o DNA do protagonista funciona e ele evolui para um unicórnio prateado, tornando a batalha mais emocionante e lançando o convencido Tiang para longe. É então que descobrimos que tudo do Pokémon Jiu foi criado por Yoshiko, que queria reconhecimento pelo aplicativo, mas acaba ofuscada pelo prateado. Ela reconhece como uma criatura extremamente valiosa, por isso passa a aula toda tentando levá-la, mas o protagonista a impede até certo ponto, porque a garota não se importa em machucá-lo. E não só a faz crescer de maneira antinatural, como também quando fica sozinha. Ela a força a evoluir novamente, transformando-a em uma besta do caos por toda a cidade, para o que até mesmo aparecem os guardiões. Mas Hal tenta proteger seu mascote e ele não colabora muito, então Guanlin não tem outra escolha como rei demônio. Não tanto para lutar, mas para que o sapo engula todo o excesso de magia, sendo o único que sofre por isso. Claro, o protagonista aproveita para destruir a fonte dessa evolução artificial, embora a criatura mais cedo ou mais tarde seja sacrificada, e antes que isso aconteça, o protagonista é liberta no mundo ao qual ela pertence, controlando novamente a situação. Porém, nem tudo é positivo para o protagonista, pois dias depois ele tem sonhos relacionados. Madeira, como se relaciona com uma espada chinesa que surge na cidade, desafia e derrota guerreiros destruindo suas espadas. Dado importante, já que durante um treinamento normal na academia, o espírito de Jink parece sair do controle. E ninguém pode fazer nada por essa espada, exceto a mulher que cuidou de Link desde criança e que, sendo obcecada por espadas, reconhece que a arma, por ter a alma de uma pessoa que já esteve viva, está passando por uma espécie. Está ligado à nova espada chinesa da cidade. Eles revezam com os guardiões derrotados para enfrentar a garota, mas ela vence todos facilmente. Porém, ao acalmar a espada, a mestra permite que o protagonista a use e revela que a garota tem ligação com Jink. Desde o dia em que o prota recebeu essa arma.
Na verdade, ela é a bainha dessa espada separada há anos. E pior, porque se trata... A garota realmente recebe seu castigo. Mas enquanto isso acontece, Yoshiko não perde tempo, tenta roubar um objeto no trem, que está planejado para ser leiloado à tarde. Mas graças aos guardiões e a esse misterioso mestre, ela não consegue e precisa se reunir com o resto das famílias milionárias para competir de maneira justa. Enquanto o Allen sofre ao perder nas cartas contra as crianças do bairro. Os milionários passam a disputar objetos raros de todos os tipos. Que um dos objetos pode realizar qualquer desejo, o que lhe interessa, e que é o objeto que Yoshiko queria roubar. O que claramente cria uma guerra de milionários em que a pequena praticamente fica falida para levá-lo. E no último momento aparece Wanlin, e com uma simples ligação, ela deposita tanto dinheiro que ninguém pode competir com ela, ficando com o objeto, que ela destrói sem se importar com o preço. E quando ela invoca o que poderia ser um Shenlong, simplesmente o elimina. Para ficar com a criatura e finalmente vencer as crianças, o cara não se importa com nada. O problema é que, ao retornar às aulas, Sean parece ter virado um verdadeiro marginal. Isso porque ele se juntou ao suposto exorcista da cidade, uns vagabundos que só poderiam fazer mal ao amigo dele e tentam provar isso pra ele. Mas por mais que tentem, não conseguem provar nada. Na verdade, eles só fazem boas ações, como acabar com os demônios da cidade. Então, após um pedido de desculpas, a equipe brota a quem consideram fraco. Justamente isso faz com que Shen queira ver seu amigo na equipe e decida conversar com os chefes em particular, para descobrir que tudo era uma encenação, contratando demônios para atrair mais pessoas à gangue que ele via quase como família. Por isso o afeta tanto, a ponto de perder a sanidade e se amaldiçoar, algo que Guilin não pode permitir. E mostra que não é tão fraco assim, porque com um taco quebrado, ele destrói a cara de todos os inimigos com uma velocidade impressionante. Inclusive, ele trata seu amigo com cuidado para que quando acordar, ele ache que foi o verdadeiro herói de tudo. Porém, ele não salva só esse amigo. Zou também se mete em encrenca e Brota precisa ajudá-lo. No entanto, dessa vez, graças a uma câmera no local, todo esse show do herói da cidade parece ser descoberto. Agora todos o desprezam por ter sido uma farsa por anos. Apesar da identidade do Brota ser secreta, ele começa a perder tudo aos poucos. É claro que mesmo com tudo isso, não impede que ele continue tentando fazer as coisas certas, e se metendo em problemas com demônios que claramente são muito mais fortes. E mesmo que o humano sempre esteja lá na hora certa para salvá-lo, ele já não se sente bem mentindo para os outros e para si mesmo. Mesmo quando o humano lhe dá a oportunidade de apagar as memórias de toda a cidade, ele prefere receber um verdadeiro treinamento para que suas conquistas sejam realmente dele. Ele resolve deixar a cidade por um tempo, porque ela esteve por trás de tudo isso, mesmo que ninguém saiba. No momento, os estudantes só se preocupam com a grande gala na academia, pois ainda não tem pares para convidar. Na verdade, Hao se interessa pela mulher má e Chen quer passar a perna no camarada, mas os dois levam um fora bem claro. Mesmo assim, o evento ocorre por causa da família de Surong, e ela já tem planos para a casa só dela. O problema é que tudo dá errado quando aparece o avô dela, que quer saber se o pretendente da neta é o certo, mas ela acaba se dando mal com um cara que tem um nível tão baixo. Mesmo seguindo as regras da família, ela o submete às 3 provas sem esperar que ele a surpreendesse. Porque ele não é só forte, mas também poderoso. Assim, para desapontar o avô, ela o desafia para um duelo com a arma que ele quiser. No entanto, o Brota Justo se interessa pelo bastão sagrado de 7.000 quilos que só o fundador da família conseguiu levantar. Algo que faz o avô mudar de ideia na hora e lhe dar respeito. No entanto, a felicidade não dura muito, porque enquanto todos aproveitam a cerimônia, o bastão sagrado acaba sendo perdido, o que deixa apenas um possível suspeito. Voltamos um pouco no tempo e percebemos que esse bastão era um pedido exclusivo feito para Yoshiko. Por isso, depois de se passar por cozinheira da mansão e se esgueirar por todo o lugar. Cheia de raiva, Ron decide viajar com o protagonista até sua mansão no Japão. Apesar de não querer aparecer, as músicas ruins de Hao a fazem sair. Ela nega ter roubado o bastão, mas ninguém acredita. Então pede aos Yakuza que resolvam, mas enfrentar o protagonista é difícil. Por causa da relíquia, ela precisa usar suas invocações. Porém, Wanlin, tão poderosa, destrói não só as armas deles, mas também o objeto que os manda para onde os demônios estão presos.
e que funciona como uma espécie de armazenamento para todas essas criaturas capturadas com o Pokémon Geode antigamente. Algo que Zou descobriu e que foi o motivo de ele ter saído da cidade. O dilema de Yoshiko é não conseguir controlar os demônios, pois falta um objeto poderoso que faça essas criaturas quererem segui-los. Poderia ser como o bastão sagrado. Além disso, porque de repente esse espaço morto começa a se destruir, liberando todas essas feras sob a ordem. O autor de tudo isso, que não é outro senão Honey, é compreensível, pois após a armadilha no aniversário, ele sentiu-se insignificante como humano e demônio. Em depressão grave, ele descobre um grupo de demônios ocultos que ainda respeitam seu legado como rei demônio. É hora de se rebelar contra a repressão humana, e durante todo esse tempo ele esteve manipulando as coisas das sombras. E é compreensível que ele queira libertar seus irmãos dessa família japonesa, além de destruir a cidade no processo. No entanto, ele está ciente de que há um obstáculo que ele não conseguirá superar de jeito nenhum. Assim, ele propõe um desafio intelectual ao protagonista, pois sabe que ele não vai bem na escola após observá-lo por muito tempo. No entanto, isso se deve. Ele tem muito conhecimento, até com exemplos malucos, então para o cachorro só resta levar para o lado pessoal. Ele pergunta aquela data de aniversário que esqueceu e com a qual consegue vencer, mas fica bastante magoado. Por considerá-lo um amigo, sua raiva toma conta dele, e ele prefere lutar do que continuar com medo, como era de se esperar. Ele não consegue lutar nem mesmo voltando no tempo, porque sempre, em qualquer final, acaba perdendo. Mesmo se ele faz o protagonista voltar ao estado de bebê, ele já era um prodígio desde que estava nos ovos do pai, e não faz diferença. Só resta a ele se trancar com ele em um selo eterno. Mas ele não consegue realizar nada, apenas um pequeno espaço onde eles podem conversar. E Rani aproveita para desabafar, considerando-o um amigo, mas confuso sobre se ele é um humano, um demônio ou qual é sua função. O Proto só mostra a ela que, sendo quem for, sempre terá onde voltar. Algo que o emociona e o faz aceitar perder. Com duas condições: todos os irmãos devem ser livres, então o Prota cria um planeta do zero para eles viverem bem, sentindo que deve algo ao amigo. O cachorro também quer continuar como mascote, algo certo e provavelmente com uma relação ainda melhor entre eles. Então tudo volta ao normal, até mesmo a atitude de Yoshiko, que está agradecida por pelo menos não ter perdido. O protagonista pode aproveitar a tarde e a grande vitória que acabaram de conquistar. Assim termina a terceira temporada da série mais importante do canal, responsável pelo início desses resumos. E já que tem uma quarta temporada, eu agradeceria 400 comentários para a próxima e última parte desse anime tão divertido. Da minha parte é só isso, obrigado por assistir e como disse meu pai, eu os abandono. Obrigado por assistir.